Eu achei que vir para a Itália ia ser tipo filme, sabe? Paisagens lindas, comida maravilhosa e uma vida leve. Mas ninguém me contou da solidão e do silêncio quando você não entende nada. E principalmente de como a gente precisa se reconstruir inteira. E hoje eu vou te contar minha história aqui na Itália, sem filtros e sem romantizar demais. Mas também com muita risada, porque se eu não rir, eu não choro. Eu fiz meio que um roteiro e escrevi aqui alguns tópicos, porque senão eu vou me perder no meio da conversa. O primeiro tópico vai ser o sonho de vir para a Itália. Antes de vir, parecia tudo perfeito. A ideia de morar na Europa, a ideia de viver algo novo, a ideia de recomeçar, tudo parecia perfeito. Era quase como se eu estivesse fugindo de uma versão antiga de mim. No começo eu estava muito empolgada, sabe? Aquele frio, aquele friozinho bom na barriga. Só que ninguém fala da parte invisível do sonho, que é quando você chega e não é mais só uma turista. Você é uma estrangeira e isso realmente muda tudo. E o impacto foi real. Teve um momento que eu olhei e pensei: meu Deus, o que eu fui fazer da minha vida? Porque o problema não era só estar em outro país, era não saber o idioma, era não conseguir se expressar e era o se sentir pequena. Lembro que coisas simples viravam um desafio gigante para mim. Tudo parecia quase impossível. Ir no mercado, pedir informação, resolver qualquer coisa, tudo isso exigia coragem e era muito cansativo para mim. Esse é um cansaço emocional que ninguém vê. Agora vamos falar da parte divertida, porque sim, teve muita situação engraçada por aqui. Eu lembro que teve vez que eu quis comprar uma coisa, sabe? E saí de lá com uma coisa completamente diferente daquilo que eu queria comprar. E calada, porque eu não sabia dizer que não era aquilo o que eu estava querendo comprar. Era muito engraçada essa situação. Muitas vezes que eu já tentei falar sério e a pessoa começava a rir, que eu não sei por que eles riam, acho que era porque eu achava que eu estava falando, talvez o idioma perfeito, que eu estava me expressando bem, e a pessoa da outra parte começava simplesmente a rir, assim, da minha cara. E eu ficava tipo assim, sabe? Eu falei alguma coisa errada? Ou eu falei uma coisa muito errada? Porque a pessoa ria e eu não entendia o porquê que ela estava rindo. Mas sabe o que acontece? Você aprende a rir de si mesmo, e isso é uma coisa que se torna libertador, porque quando você aceita que vai errar, tudo fica mais leve. E aí entra uma das partes mais intensas: relacionamento. Porque não é só amar alguém, é aprender uma cultura totalmente diferente da sua. O jeito de falar, o jeito de pensar, o jeito de demonstrar amor é completamente diferente. E tudo muda. E como muda? E eu posso falar sim que teve momentos difíceis, teve momento de conflitos e teve aqueles momentos de não entendimento. Porque às vezes não era falta de amor, era falta de tradução mesmo. Ah, isso exige muita paciência, isso exige muita maturidade e isso exige muita conversa. E esse tópico aqui é uma coisa que ninguém posta no Instagram. Se chama a solidão. E tem uma parte sua que sente falta de casa, que sente falta do abraço e que sente falta das pessoas que te entendem sem você precisar se explicar. Sim, e tem dias que pesa muito. Tem dias que você só queria, sabe? Aquele abraço familiar, aquele colinho de mãe. Mas foi aí que eu aprendi uma coisa muito importante. Foi aí que eu aprendi que você deve se tornar a sua própria casa. Mas se tem uma coisa que morar fora faz com você, essa coisa é te transformar. Você cresce porque precisa e você amadurece porque você não tem escolha. Você aprende a se virar, você aprende a confiar em você e principalmente você descobre uma força que nem você mesma sabia que tinha. Eu não sou mais a mesma pessoa de quando chegou aqui e posso te falar com sinceridade. Ainda bem. Gente, eu já estou no tópico 7 e o tópico 7 é as coisas lindas que a Itália me deu. Porque sim, nem tudo é dificuldade. A Itália também me deu experiências incríveis. Comida, isso aqui não é brincadeira não, hein? Porque eu sou uma taurina
e comilona, eu sou gulosa. A comida na Itália é maravilhosa e eu adoro as experiências culinárias. Eu acho que não tem uma comida aqui que eu não goste, porque em cada região que em toda região que você vai, a comida é boa. Eu acho que não tem uma região aqui que a comida seja ruim, ou seja, a comida na Itália é maravilhosa. A cultura eu adoro e os lugares. Gente, a Itália é linda. A Itália é linda em qualquer canto que você vá, qualquer cidade que você vá, é linda. Eu sou apaixonada por esse lugar. Mas a coisa principal é que a Itália me deu uma versão nova de mim. Eu sou mais consciente, eu sou mais forte e eu posso dizer que eu sou mais viva. Agora, nesse tópico aqui, vamos falar das coisas engraçadas do dia a dia. Porque se você não ri, você não aguenta. Tem dias que você mistura italiano, português e emoções, tudo na mesma frase. Eu costumo dizer que eu não aprendi o italiano, desaprendi o português e inventei um idioma todo meu que se chama o janetês. Tem aqueles dias, sabe, que você sai toda confiante e você volta para casa pensando: "Meu Deus, o que foi que eu falei?". Eu passei muita vergonha e esses momentos são aqueles momentos que viram histórias e hoje eu posso contá-los assim, sorrindo, porque, gente, foi cada coisa que quando eu lembro, meu Deus, às vezes eu falava coisa que não tinha nada a ver com o que eu queria. É incrível. E o tópico 9 é o que ninguém te fala sobre o morar fora. E o morar fora não é sobre país, é sobre o que você se torna. Você perde algumas coisas, mas também você ganha outras coisas muito maiores. Você perde a zona de conforto, mas você também ganha a autoestima. Você perde a facilidade, mas também você ganha força. E isso não tem preço. E se eu pudesse voltar no tempo, eu ainda viria assim, mesmo com medo, mesmo com dificuldade, mesmo com tudo. Porque essa experiência, ela me mostrou quem realmente eu sou. E talvez esse, sim, e talvez esse seja o maior presente de todos. Se você já pensou em morar fora ou se você está passando por isso agora, me conte aqui. Eu quero saber da sua história também, porque no fim nós não estamos sozinhas nessa jornada. Porque às vezes recomeçar é só o que a gente precisa.